Na visão de vocês, assim, quais são ainda as místicas, né, os tabus com o processo de demenciação, com as demências, assim, qual a definição de demência? Todo mundo tem aquilo na cabeça que demência é só a perda de memória, né, mas qual a definição de uma maneira geral e o que que vocês ainda observam também de mística em torno disso, né, porque esse também deve ser um processo bastante doloroso, principalmente para a família, né, eu imagino. Assim, o primeiro mito que vem disso é assim: é normal o idoso ficar demente, né. Só que não, tipo assim, a demência vai muito além do que a perda cognitiva, né. Quando você fala na demência, você tem uma perda cognitiva, mais uma perda motora, né, e isso é um dos principais mitos. Eu acho que dar esse entendimento que não é normal, que é patológico, que é uma doença, né, não é normal você caminhar para isso. E que você, tem como melhorar, né, tem como você mostrar para ele a importância de você controlar e fazer com que isso seja lentificar esse processo, né, não seja tão rápido, né. Acho que é mais nesse sentido. Nossa, e ainda sem contar a demência como definição, né, ela é a perda de capacidade, cognitiva, barra social, barra de memória, né, e ela pode começar com traços sutis, né, ela tem uma paleta de cores muito grande, e ela pode se intensificar ao longo dos anos, né. E a gente hoje, por exemplo, as principais, causas de demência, a doença de Alzheimer, né, eh, a a demência por corpos de Levy, demência vascular, que, ela é oriunda das patologias cardiovasculares, né, AVC, micros, derrames cerebrais, né, também secundárias aos quadros de hipercolesterolemia. A gente tem também a demência secundária ao Parkinson, né? E a gente sabe que aquela pessoa que acaba desenvolvendo a demência, os primeiros traços de demência mais precocemente, ele tem uma descida mais acentuada, né? Ele se agrava mais rápido e ele perde muito mais rápido certas potências, né? Seja de memória, seja de cognição, de fala, né? De autocuidado, né? E hoje, o que a gente tem que entender é que quando a gente olha para o paciente que é demenciado, não significa que ele é incapaz de compreender, né? Ele pode não estar conversando exatamente do jeito que você está querendo, Uhum. né? Às vezes ele está falando, ele consegue entender quando você coloca em termos simples, né? Não adianta eu vou virar pro paciente demenciado e falar assim, que cor de camisa que você quer? Mas se você pegar a camisa e falar assim, você quer essa camisa? Ele pode te responder sim, eu quero. Uhum. Né? A gente precisa trazer para um contexto de cognição mais primário, mais restrito. Né? Você tem dor, tem, que daí pode ser causa, às vezes, da descompensação do paciente demenciado, que ele fique mais agressivo, que ele fique mais agitado, que ele quebre aquela linha de base que ele costuma ter em casa ou na ILPI. Né? Quando ele quebra isso, aí é momento da gente ficar atento e tentar entender o que está acontecendo com esse idoso. Né? Mostrar para a equipe, isso é importante, porque um dos pontos é assim, a equipe como a equipe vai se comportar diante da agressividade, É o que eu ia né. perguntar agora, obrigado. Então Leu meus pensamentos. você tem que mostrar para ela que assim, olha, esse idoso, se ele está reagindo assim, é reação a algum outro estímulo. Então, ou ele está com dor,
ou ele tem algum efeito metabólico. Então, por exemplo, uma das principais causas são infecções, infecção urinária, que ela é silenciosa, né. E você vê uma alteração de comportamento, aquele idoso que era tranquilo, de repente ele começa a ficar agitado, bate, pode ir à busca de alguma coisa tem ali, não Ou, é só do processo demencial, entendeu? ou também aquele que costuma ser mais agitado, É. ele começa a ficar sonolento, Hum. né? Mas, Sempre- você tem que treinar essa equipe a saber conduzir essa agressividade, né, então a gente dá um treinamento para a equipe, para ela entender, porque senão se ficar dependendo um cuidador despreparado, ele apanha, daí ele já começa a achar que ele tem que bater ali também, que ele vai segurar com força no idoso, É. e o idoso ele é Ou desmotive, frágil, aí né, você aí ele também quer perde o sair, profissional, ele perde o profissional, então assim, a gente tem casos assim. E aí quando você sente isso, você pega esse profissional, senta com ele, conversa com ele, mostra para ele a importância de como conduzir aquilo e que ele traga para você, porque tem um outro lado que é assim, vou omitir, tipo, ele bateu em mim, eu vou segurar ele mais forte, entendeu? E tá tudo bem, né? Ah, sabe, não é assim, então essa é importante. Você mostrar para isso para o cuidador é fundamental, entendeu? Esse treinamento. E sempre ir à busca, né, tem várias causas, não é normal a agressividade, se tá tendo, alguma coisa você tem que mudar, né, então você tem que buscar a causa, e a causa pode ser, dentre as principais, a dor, a infecção, o incômodo, às vezes ele não consegue falar, e aí você colocou uma roupa que tá incomodando. Sabe, pinicando, ele como ele vai demonstrar isso para você? Então ele não consegue. Então, diante disso, de um quadro de agressividade, claro que primeiro você vai acalmar, né, vai tentar resolver aquela situação, mas buscar, olhar, tipo assim: "Não, olha, não tem infecção, não tem nada, será que se tá com dor?", entendeu? "Será que eu preciso mudar essa roupa? Será que eu preciso mudar o horário de sono? Tipo, não tá legal, ele quer deitar à tarde", porque a gente trabalha muito de que não deixe o idoso acamado, né, que ele tenha essa convivência, que conviva na sala, que faça atividades. Mas às vezes ele tá cansado, alguma medicação não tá legal, então vamos associar, vamos melhorar. Então é ter esse cuidado geral, né, uma parte integrada mesmo e treinar a equipe para isso, para essa percepção. e a família também, né. A família Pra também. família também entender isso, né, porque às vezes também tem uma percepção errônea, né. É, mas uma coisa que você tem que ter é a família próxima, né, a convivência da família. Então quando a gente tem esse hábito, quando o idoso ele tem uma mudança de comportamento, ele começa a ficar mais agressivo, a gente não consegue mais controlar só com isso, a gente chama a família. Fala: "Olha, está acontecendo isso e isso, a gente vai precisar ter algumas estratégias, então a gente vai precisar de uma avaliação de um especialista, talvez tenha que mudar a medicação". Então é extremamente importante ter a família junto. Então primeiro a gente analisa, né, busca tenta identificar a causa dessa agressividade e chama a família. Para a família, essa clareza é extremamente importante. A família tem que estar junto, ela faz parte daquele cuidado. O fato do idoso estar no residencial não significa que eles não vão ter mais que estar ali presente, né, que vão deixar ali e acabou. Não, eles vão estar juntos, só que vão entender que eles vão ter um suporte. É essa a ideia. Tipo assim, meu pai está ali, eu estou cuidando dele, mas agora eu tenho um suporte, toda uma equipe atrás para me ajudar, mas eu preciso estar ali. Entendeu? Acho que esse também é uma coisa bem importante. E outra coisa assim, aquela família que tem, às vezes, o idoso já em processo de demenciação, né, às vezes ele não nota que é uma incapacidade de cognição, acha que o idoso está sendo mais turrão, né? Ah, não, olha só, meu pai, de repente, ele sempre foi um gentleman na vida, agora fala palavrão, Tá tá agressivo. agressivo, né? Onde já se viu, eh, deita no meio da tarde e acorda de noite, né? A- Às vezes fala com o filho de maneira depreciativa, e o filho acha que o pai agora se tornou um vilão, ou a mãe se tornou uma vilã, quando na verdade, às vezes é uma doença que está causando tudo isso.